Então, existem, assim, você não pode mudar de uma hora para outra tudo. Isso aqui é uma mudança de longo prazo. Isso aqui são abstrações e visões de pesquisadores que estão pensando daqui a 20 anos. Mas, assim, aos poucos, você pode ter switches que suportam hibridamente os protocolos legados, mais OpenFlow. Então, aí você pode suportar hibridamente esses casos, tá? Com esses dois. Você pode suportar, por exemplo, um caso onde você configura uma VLAN e a VLAN fica associada ao OpenFlow. Ou seja, você pode rodar o OpenFlow em uma VLAN para não atrapalhar o resto do tráfego. Então, você pode rodar todo o resto do tráfego normal. Tá? Então, tem maneiras de você trabalhar com o legado, tá? Mas aqui a gente está pensando no futuro. Mas o OpenFlow seria capaz de todas as camadas de rede. Seria. Isso é uma única rede. No caso, vamos ser claros, né? O OpenFlow 1.0, tá? Ele foi baseado no Ethernet, no switch Ethernet. Então, ao invés do pessoal pensar num equipamento assim totalmente do zero, fabricar todo um hardware do zero para suportar essas instruções, então eles pegaram simplesmente o que tinha de switches Ethernet por aí, tá? E viram que os switches Ethernet todos funcionam da mesma maneira, eles têm umas ACLs, eles têm umas listas lá que eles fazem esse processamento em hardware, tá? E reaproveitaram. E o que esses switches Ethernet tinham? Tinham 14 campos que estavam lá, que são os campos de endereço MAC de origem, endereço MAC de destino, IP de origem, IP de destino. Esses endereços todos que são da camada 2, camada 3 e camada 4. Endereços de porta, TCP, UDP e assim por diante. Então, no OpenFlow 1.0, tá, ele está reaproveitando do hardware do Ethernet para colocar essas novas funcionalidades. Tá? Só que, enfim, não tem muita flexibilidade de você alterar, por exemplo, mexer no meu IP versão 7. Meu exemplo lá. Tá? Mas, eventualmente, o pessoal foi padronizando outros OpenFlows, versão 1.1, 1.2, 1.3, e na versão 1.2 e 1.3 você já tem uma flexibilidade muito grande, mas isso vai exigir uma implementação em hardware diferente. Tá? Então, você tem equipamentos que são... dá para trabalhar as duas redes agora, legados mais OpenFlow, tá? Mas, eventualmente, vão ter equipamentos que vão trabalhar com OpenFlow de uma maneira bem mais flexível. Isso. Você vai, por exemplo, fazer o match de cabeçalhos dos protocolos que tem. Então, você vai lá, eu estou fazendo, por exemplo, um switch layer 3. Ou seja, um switch layer 3, o que eu preciso? Eu preciso aprender das portas qual o endereço IP que está vindo. Então, esse cara aqui está me dizendo que é o endereço 192.168.0.1. Então, eu aprendo esse endereço e vou lá e armazeno esse endereço. Mas é um campo de cabeçalho que é fixo, quer dizer, que é do padrão do IP versão 4, enfim. Tá? Eventualmente, no OpenFlow 1.2, 1.3, aí eu não vou poder fazer isso. Eu vou poder falar o seguinte, olha, me pega o bit 12 até o bit 40, que é onde mais ou menos vai estar o endereço MAC do cara, e me passa essa informação. Aí você tem uma maneira de fazer isso, mas não está fixo no endereço, nos protocolos existentes. Tá? Beleza? Aqui. Existem alguns fabricantes que têm equipamentos, a NEC, tá? Mas eu acho que ela descontinuou a linha de produto dela, do IP 8080, 8880. Tem alguns equipamentos HP, tá? Eu não lembro, eu tenho a lista. Depois eu vou mostrar a lista. Tá? No caso, o Datacom, eu trabalhei no laboratório algumas semanas com eles. Enfim, é um tipo de fabricante, né, com um switch altamente capaz, com OpenFlow habilitado. Pode alterar? Não. Tá. O switch OpenFlow, tá? Ele é baseado nesse hardware Ethernet.
mas ele não é um switch Ethernet. No sentido que, se você habilitar algumas portas para serem OpenFlow, ele vai estar tendo que conversar com o controlador para fazer alguma coisa. Então, se estiver rodando o Spanning Tree não vai ser enviada para o controlador. Vai ser OpenFlow puro naquelas portas. Tá? Se ele tiver habilitado como híbrido, com um roteador híbrido, você vai ter portas que rodam Spanning Tree e portas que estão rodando OpenFlow. Tá? Então, digamos, uma vez que você habilita uma porta com OpenFlow, você não usa outras coisas. Você só usa o controlador. E aí o controlador você tem que ter essas funcionalidades de switching, de roteamento lá implementadas no controlador. Spanning Tree também lá no controlador. Aham. É o que você programa, né? É o que você programa. Então, se você está programando um algoritmo de Spanning Tree no OpenFlow, como é que você faria? Então, você pega os identificadores dos switches, tá? Roda o algoritmo de Minimum Spanning Tree no seu controlador e depois seta aqueles links como ativos. Esse link aqui vai ser ativo, outro link vai ser ativo. Tá? Então, é uma maneira programável, digamos assim, de fazer. Aí, se você quiser mudar o seu Spanning Tree, fazer um Spanning Tree adaptativo, que muda ao longo do dia e tal, você vai lá e muda no seu programa, e aí isso muda na maneira com que você interfaceia com os equipamentos, e aí você muda completamente o comportamento do sistema. Tá? Então, tudo fica do lado do controlador, tudo é programa, tudo é desenvolvido como programa. Moçada, tem uma pergunta aqui sobre testbeds, né? Qual é o maior desafio de montar uma testbed com OpenFlow? Tá? No caso, para o OpenFlow 1.0, a gente tem que, no mínimo, ter uma rede Layer 2, fim a fim, tá? Para funcionar o OpenFlow 1.0. Então, o que acontece? A gente precisa, na rede, por exemplo, na rede nacional de pesquisa, onde a gente está fazendo a testbed de experimentação, nós vamos ter uma rede só para a gente, separada, uma VLAN só para a gente, separada, e essa VLAN é que vai ser a nossa rede de experimentação. Então, é Layer 2, nesse caso. Os equipamentos, a gente tem vários tipos de equipamentos, tá? E esses equipamentos, alguns têm suporte a um tipo de coisa, outros têm suporte a outro tipo de coisa. Tem equipamento que é OpenFlow puro. Equipamento OpenFlow puro significa que você tem que ter o controlador, entendeu? E você tem que ter o seu programa. Você não pode esperar que ele tenha Spanning Tree, que ele tenha routing, que ele tenha nada. Porque vai estar rodando tudo no controlador. Claro que no controlador você tem um monte de aplicações disponíveis aí na internet para você pegar e botar para funcionar. Tá? Mas se você escolhe o puro, você não vai ter certas coisas. Você não vai poder... Quer dizer, se você quiser habilitar certas coisas, você tem que programar elas. Tá? Então, tem essas coisas. E numa testbed, numa rede de experimentação, você precisa também criar umas máquinas para os usuários, para que eles possam experimentar, gerar tráfego e fazer testes. E aí tem todo um ambiente de nuvem na rede experimental para você criar máquinas virtuais e fazer os experimentos. Então, tem toda essa parte de nuvem também. Sim, sim. As aplicações acima dela. Isso. Exatamente. Load balancer, tudo fica descarregado no controle. Perguntas difíceis, né? Repara, vocês estão fazendo várias perguntas, eu acho que eu vou dar uma acelerada depois, na próxima parte, mas para cada fluxo que chega nas portas do switch, tá? Você pode ter uma dezena, uma centena, milhares de fluxos chegando numa porta de switch. Para cada fluxo, tá? Você tem que ter algum tipo de tratamento. Esse tratamento ele pode ser reativo
ou proativo. Reativo é, você pega o primeiro pacote daquele fluxo e manda para o controlador e pergunta, o que eu faço com isso? Aí o controlador te dá a instrução. Aí depois que ele te dá a instrução, aí é encaminhado os pacotes. Aí fica gravado na tabela aqui na CL e fica encaminhado. Tá? Então você tem um monte de pacotes, digamos assim, de eventos que estão vindo da rede que vão congestionar o seu controlador. Tá? Então, dependendo de quantos fluxos estão vindo, você vai ter um controlador parrudo, uma máquina potente para atender todos os requisitos. Tá? Dependendo da CPU aqui também, do switch, tá? Se ela for boa o suficiente, ela pode processar todos esses fluxos também para encaminhar para a rede, porque ela pode ser o gargalo. Ela pode ser o gargalo também, porque você tem que fazer um processamento de encapsular e mandar comandos, parsing, processamento e mandar comandos para o controlador. Tá? Aí, vários fabricantes vão ter diversos tipos de licenças. Tá? Alguns vão falar, não, você pode ter licença para 1 controlador, 5 controladores, para balancear a sua carga, ou então você pode ter licença para 10 mil fluxos, 20 mil fluxos, eu não sei. Depende do modelo de negócio de cada switch que vai estar sendo disponibilizado. Mas você tem essas limitações que eu estou comentando. Tá? Beleza? Será que eu devo dar pausa ou o pessoal vem aqui e fala com... Tem que saber se está pronto. Provavelmente alguém vem chamar, né? Então, vamos ter que continuar, então, pessoal, infelizmente. Muito bem. Abstração de especificação. Então, se você tiver alguma coisa mais abstrata, uma função mais abstrata, tá? Você pode pensar em funções como se fosse em programação, você implementar uma função versus você ter uma interface de uma função. Você tem uma coisa mais abstrata, ou então um objeto, uma classe que você especializa. Essa aqui seria uma função mais abstrata. Então, função abstrata, configuração mais abstrata. E aí, você tem uma separação clara das preocupações. De um ponto de vista, você tem o programa de controle, que é o programa que está rodando lá o load balancer, o switching, o routing. Tá? Ele vai especificar o comportamento da visão que ele tem da rede. Então, tem um mapeamento dessa visão, e aí ele vai lá, executa e manda esse comportamento. E existe a opção de uma visão global e um modelo abstrato, de você ter um equivalente a um hypervisor. Vocês já mexeram com o hypervisor aqui? O hipervisor da Zen, ou hipervisor da VMware. É um tipo de sistema, tá, que está entre o sistema operacional do host e o sistema operacional do guest. É um hipervisor. Ele te dá uma virtualização, uma abstração de virtualização. Então, você poderia ter um Anyvisor, que seria um cara que faria abstração da visão global da rede e daria fatias para cada usuário. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, fazer aquilo. E o sistema operacional de rede distribui essa configuração para os comutadores físicos. Aí você tem a visão global dos comutadores físicos, obtendo e setando isso. Tá? Em resumo, nós temos 3 interfaces básicas de rede. Tá? Uma interface de encaminhamento, que abstrai o encaminhamento, encapsula no hardware, o hardware de encaminhamento, ou seja, eu mando instruções para o meu hardware e ele executa. Tá? Eu tenho uma interface de distribuição que me dá a visão global, me dá esse estado global, eu capturo os dados da rede, tá? E eu consigo disseminar esses estados. Tá? E eu tenho também uma interface de especificação. Se eu puder abstrair a minha visão da rede, de modo que cada programa ou cada usuário possa ter uma fatia da rede. E ele possa usar essa fatia da rede. Como eu tenho o VLANs, por exemplo. VLANs, as redes virtuais, é uma abstração que você fatia em várias redes virtuais aquele equipamento. É uma ideia similar, sendo que você vai abstrair a visão da rede. Você tem a topologia, você pode ter uma subparte da topologia, como sendo que você vai executar o seu protocolo. Tá? Sem encapsular detalhes nem nada. Né? Não tem ar-condicionado desse lado aqui? Está bem quente desse lado. Né? A gente deveria ter fechado a porta, né? Mas tem uns cabos ali. É complicado ali de fechar a porta.
Porque, assim, normalmente os ar-condicionados eles têm que tentar resfriar o ambiente, né? Mas com a porta aberta, ele tenta resfriar todo o planeta, né? É difícil, né? O ar-condicionado tentar fazer isso, né? Bom, então tá. Então a gente viu essas várias abstrações. Voltando ao SDN, nós temos SDN. Não se trata de novos mecanismos, porque já tem um monte de mecanismos existentes, tá? Então, a gente pode reaproveitar esses mecanismos, tá? SDN não é só OpenFlow. SDN é qualquer tipo de sistema onde você pode abstrair essas coisas, colocar em software e aí trabalhar do ponto de vista de software. Um caso clássico de SDN que não é OpenFlow, tá? É o caso da rede Giga, tá? aqui do Brasil, que é uma rede que está trabalhando com a MPLS, com circuitos, que usa uma implementação chamada Oscars para criar os circuitos de maneira dinâmica, e tem uma implementação de um estilo controlador, que seta esses circuitos, que seta essas coisas com a MPLS. Então, é um tipo de rede que é definida por software, que tem essas abstrações também. Não é só OpenFlow, tá? Talvez o OpenFlow possa te dar mais coisa para o futuro. Tá? Então, você tem primitivas de encaminhamento, tipo o MPLS, primitivas de distribuição de estado, tipo no SPF você tem o flooding, tá? Que vai estar encaminhando para todo mundo qual que é a topologia. Tá? Primitivas de controle do operador, BGP em roteadores. O SDN a questão dele é mais a modularidade, tá? É oferecer assim essa programação modular, é você ter essas abstrações para facilitar o seu entendimento e o seu desenvolvimento de uma aplicação. Tá? E a partir dessas programação modular, esses módulos, você pode construir funcionalidades mais complicadas, mais potentes. Tá? A ideia não é mais projetar protocolos de controle distribuídos. Ou seja, eu vou pensar aqui no meu OSPF versão 4. Não. Pensa já no controlador fazendo aquilo que você quer. Se você quer usar um Dijkstra, que é o que escolhe o menor caminho, mas talvez com alguma restrição, talvez você possa fazer usar um outro algoritmo, aí fica a teu critério. Você faz o que você quiser, porque você tem o controle da situação. Né? Bom, então é isso. Então, para concluir a parte de SDN, a parte teórica de SDN, SDN é uma instanciação de abstrações. Tá? Então, não se distraia pelos mecanismos, você tem essas abstrações, e você tem a rede agora sendo mais modular, mais tratável, e as implementações são particulares. Você tem o OpenFlow como uma implementação de SDN, mas você poderia ter outros tipos de implementação de SDN, tá? Com outras tecnologias. Tá legal? Dando continuidade, então nós temos aí SDN, tá? Bom, como que SDN impacta o mundo, digamos assim, né? Bom, SDN vai ter um impacto forte em inovação, tá? E já está acontecendo, tá? O modelo usual de redes é esse daqui. Você tem, no caso, uma pesquisa na universidade, e você tem uma ideia, e você gostaria de colocar a sua ideia em prática. O que você tem que fazer é você tem que tentar padronizar a sua ideia. Passar por um órgão de padronização, tipo a IETF, por exemplo. Você sabe a dificuldade que é padronizar alguma coisa, alguma ideia? Vocês já sentiram na pele? Eu desenvolvi um algoritmo de TCP novo. Tá? Aí eu fui apresentar lá na IETF. Eu cheguei lá no grupo de trabalho de controle de congestionamento para apresentar. E aí o pessoal falou, não, mas esse seu protocolo aí vai destruir a internet. Não, você tem que testar mais. Isso aí está errado, não funciona dessa maneira. Você tem que ser friendly com o TCP. Friendly significa que você tem que ser amigável, no sentido que, se o TCP consegue 10 megabits por segundo de banda, o seu também tem que conseguir, não pode conseguir 30 mega. Então, assim, foi um baita debate, né? E depois, logo em seguida, eu falei para eles, a gente precisa avaliar os TCPs, tá? De uma maneira padronizada, através de um benchmark. Um benchmark de TCP. Nossa, isso arrepiou todo mundo.
benchmark de TCP, você está maluco? Não, mas aí você vai expor o fulano, o cicrano, as ideias do cara, do outro cara, porque você vai ver tudo no benchmark, né? E o benchmark, você tem que escolher quais são os tipos de testes, tá? Então, um tipo de teste pode favorecer um tipo de teste pode favorecer o outro. Então, não dá para a gente padronizar um benchmark. Essa foi a ideia, essa foi a discussão lá na IETF, né, sobre padronização. A gente publicou um artigo sobre isso, sobre benchmark de TCP. Na verdade, TCP Evaluation Suite, tá? E assim, é um dos artigos que tem maior citação, maior quantidade de citação para mim, né? Mas não teve nenhuma padronização, não chegou a ir para frente na IETF para uma padronização de benchmarks. Então é difícil, tá? Muito difícil. Você tem que esperar 10 anos para padronizar alguma coisa. E, às vezes, os sistemas operacionais e os fabricantes não estão nem aí. Por exemplo, o Linux, em 2007, 2008, ele setou o TCP padrão como sendo o algoritmo Cubic. Tá? E o algoritmo Cubic ele não tinha sido nem aprovado na IETF. Então, não tinha nenhuma garantia que ele era seguro, entre aspas, para a internet. Ou seja, se todo mundo usar o Cubic, de repente, a gente pode ter um global warming, um aquecimento global da internet. Porque o Cubic ele é mais rápido, mais agressivo e assim por diante. Toda uma preocupação e o pessoal do Linux simplesmente habilitou. Colocou lá como default. Quando você tem o Linux rodando, ele não está rodando TCP Reno, está rodando TCP Cubic. Tá? Então você tem um monte de problemas e isso gera atraso para a padronização e atraso para um deployment na internet. Então tem um certo atraso nessas coisas. Tá? Então, as redes definidas por software, eles dão esse caminho para a inovação. Ou seja, se você tiver um substrato de hardware, ou seja, se você tiver uma maneira de você enviar instruções simples, tipo x86 instruction set, se você puder ter uma definição por software, ou seja, você ter várias pessoas, vários grupos, várias empresas, toda uma indústria de software de redes, tá, que pode ser criada, que inove a partir desse substrato simples, esse substrato comum. Ou seja, vários fabricantes operam com esse substrato e você tem essa indústria nascente de software para redes, tá? Que vão poder inovar do ponto de vista de aplicações e do ponto de vista da própria infraestrutura, a partir de sistemas operacionais de redes e virtualização de redes. E se isso for código aberto, que é o caso do OpenFlow, aí você tem milhares de desenvolvedores possíveis que podem se desviar do processo de padronização e fazer a sua solução agora. Tá? Eu quero uma solução de roteamento, mas que tenha um balanceamento de carga junto com o roteamento. Então, eu vou lá, implemento e faço, ou pego um já pronto e só modifico algumas coisas, tá, para ter a solução que eu quero. Então, o processo de inovação ele fica muito mais forte quando você tem um hardware, um substrato de hardware fixo, tá, bem definido, que tem vários fabricantes com aquele substrato de hardware. É o caso que eu estou dizendo do OpenFlow, os fabricantes tem a NEC, tem a HP, tem a Pronto, tem a Datacom, tem vários tipos de fabricantes. Redes definidas por software, você mesmo faz o seu desenvolvimento, e uma cultura open source, pronto. A rede vai passar a não ser mais ossificada. Você vai ter uma rede com bastante inovação e assim por diante. Tá? Então, assim como a indústria do PC, fazendo uma analogia com a indústria do PC. No PC, no começo, você tinha o computador, PDP-11, sei lá o quê, a aplicação rodando nesse PDP-11. Eventualmente, você tem esse substrato de hardware, onde você tem o sistema operacional abstraindo coisas, e você tem, a partir desse sistema operacional abstraindo coisas, aplicações, uma quantidade enorme de aplicações, gerando muita inovação do ponto de vista das aplicações. Tá? Se você adicionar isso, que você tem o substrato de hardware simples, único, estável, por exemplo, x86 ali, tá? E adicionar a possibilidade de vários sistemas operacionais de rede, sistemas operacionais, tá? Você tem mais inovação, porque além de você ter as aplicações podem ter desenvolvedores que desenvolvem para Windows, desenvolvedores que desenvolvem para Linux. Então você pode ter vários tipos de sistemas operacionais. Então você inova também, porque o sistema operacional ele pode ser diferente um do outro. Tá? Ali naquele lugar vai aparecer a figura do controlador. Tem vários controladores que estão disponíveis, tá, para uso. E aí, os controladores eles estão competindo entre si. Eles são os sistemas operacionais de redes.
Um controlador pode ter um monte de funcionalidades, outro pode ser mais simples, e assim por diante. E aí você tem uma gama de aplicações que vai estar sendo implementada em cima desses controladores, desses sistemas operacionais. Então você tem uma inovação no nível de sistemas operacionais diferentes e aplicações diferentes. E, finalmente, você tem a possibilidade, com o hardware simples, único e estável, com os sistemas operacionais diferentes ali em cima, você tem a possibilidade de ter virtualização, uma camada de virtualização. Assim como você tem o hipervisor do Zen, o hipervisor do VMware, o hipervisor do VirtualBox, você tem um software ali que faz a virtualização. Como é que o hipervisor funciona? Tá? Ele dá uma fatia de processamento para cada máquina virtual. Ele abstrai o sistema de arquivos de cada máquina virtual. Na verdade, você tem um arquivo só físico na máquina, no host, e você abstrai o sistema de arquivos nas máquinas virtuais, de modo que eles veem aquele arquivo como sendo o disco deles, das máquinas virtuais. Então, você tem uma série de inovação ali no campo de virtualização. Tá? E aí, se você tivesse um virtualizador de redes, tá? Seria ótimo, e tem. Então, você tem inovação também na infraestrutura. Aí essa inovação na infraestrutura vai te permitir ter diferentes visões. As visões que eu estava comentando anteriormente das abstrações. Tá? Então, o substrato simples, único e estável vai permitir a multiplicação de aplicações. Tá? Por quê? Porque não vai mudar muito. Quer dizer, se você definir bem o substrato físico, o substrato único e estável, você pode ter toda uma gama de aplicações sendo desenvolvidas e não vai mudar o substrato. Tá? Assim como o IP versão 4 é estável e possibilita o funcionamento da web. Tá? Se a gente tivesse uma gama de protocolos de camada de rede, você teria problemas. Tá? Permitir a infraestrutura do topo ser definida em termos de hardware, de software. Você tem protocolos de roteamento, gerenciamento, tudo isso é possível com o substrato simples. E permitir a rápida inovação. Tá? Como é que o que é o substrato? Né? Como é que ele funciona? Como é que é esse substrato? Tá? Existiram algumas tentativas de resolver o problema do substrato no passado. Tá? Não sei se aqui alguém se lembra, isso aí só teve no meio acadêmico, talvez vocês nem tenham visto. Mas existia esse conceito de redes ativas. Tá? Redes ativas, a ideia era que o próprio pacote pudesse carregar um programinha com ele para executar em algum roteador que tivesse no caminho. Então, o pacote tinha, sei lá, um programa de autodestruição. Ele ia lá e ficava rodando em cada roteador e, eventualmente, ele se autodestruía. Tá? Então, isso aí, a ideia era programar diretamente no data path, no caminho de dados, no plano de dados. Ou seja, é muito custoso esse tipo de aplicação de redes ativas, porque cada roteador teria que executar o programa que estaria dentro do pacote. Tá? E aí isso ficou inviável. Né? Fora a questão de segurança. Né? Aí você vai lá e coloca um programa malicioso ali dentro do pacote e bau. Né? Então, vários problemas. Como é que eu garanto isolamento, desempenho, complexidade? Com redes ativas, o negócio teve um certo crescimento do ponto de vista de acadêmico, depois teve um declínio, eventualmente pode voltar no futuro com outra ideia. Né? Final dos anos 90, nós também tivemos uns processadores de redes. Sistema embarcado, muito sofisticado, muito avançado na placa, tá? Que você poderia fazer alguma inovação na rede, no hardware, direto, através de um hardware programável. Então, eu ia lá e programava a minha... Deixa eu ver se eu lembro o nome da Intel IXA... Esqueci o número. Uma placa de processamento de rede, tá? E a partir dessa placa de processamento de rede, eu ia lá e descarregava um programa. Por exemplo, eu vou pegar e vou, processar os pacotes que estão chegando e unificar os pacotes, juntar dois pacotes, de um fluxo de multimídia com outro fluxo multimídia. Então, eu processo isso ali naquele chip. Tá? De novo, eu tenho um problema da complexidade sendo colocada no data path, no caminho de dados. O caminho de dados ele tinha que ser limpo. Tá? É o argumento fim a fim. Então, ele não tem que ter esse tipo de coisa. Embora isso é legal, tá? Para pesquisador fazer algumas coisas, mas para escalabilidade da internet não é tão interessante. Tá? Então, nas redes de computadores, embora a gente tenha tido essas tentativas anteriores, né, nunca concordamos com o consenso
sobre qual que é a separação, né, do substrato e do ambiente de programação no topo. Tem outras tecnologias, talvez vocês conheçam, uma chamada netconf, que permitia fazer uma configuração remota dos roteadores, enfim, que também é uma outra tecnologia que poderia ser usada, mas esse consenso aqui nunca foi obtido, né? E aí o pessoal de Stanford foi e tentou e conseguiu, né, padronizar e criou um órgão de padronização. Inclusive, é interessante isso, existe um órgão de padronização de OpenFlow, chama Open Networking Foundation, se não me engano. Não? O ONF, né? Open Networking Foundation. E eles padronizam as versões do OpenFlow. É um consórcio de empresas e de instituições acadêmicas que padronizam as versões, vê o que o pessoal está precisando e tal. Tá? Eles são totalmente independentes da IETF. Tá? E nunca pediram ajuda para a IETF. Tá? E a IETF meio que se morde com eles. Né? Uns dois não se bicam. Tá? Porque a IETF acha que o OpenFlow deveria ser um padrão da IETF. Deveria estar lá num grupo de trabalho, de redes virtuais, de sei lá o quê, lá dentro da IETF. E o pessoal decidiu criar uma IETF de OpenFlow, digamos assim, né? Um grupo de padronização específico. Tá? Então, a ideia é essa separação do substrato, o hardware simples, genérico, né? E poucas ideias e um forte isolamento. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Passo 1. Tá? Separar a inteligência do data path. Então, separar a inteligência do data path significa que o data path, que é o caminho dos dados, tá? Ele vai ser altamente eficiente, tá? Ele vai ser altamente simples e vai poder escalar. E a inteligência vai ficar naquele elemento ali. Tá? Esse cara aqui, no caso, está representado aqui como um computador só, mas ele poderia ser um hack de computadores. Tá? Ele poderia ser na nuvem, rodando um monte de máquinas virtuais, sendo o controlador. Tá? E você precisa montar também uma rede separada para o controle. Uma rede de controle. Tá? Parecido com a rede SS7 de telefonia. Uma rede separada só para o controle. Tá? Aí nessa rede de controle você tem que ter, digamos, cuidado para ter alta disponibilidade, porque se o controlador ficar fora do ar, você vai ter problemas de configurar a rede. Tá? Enfim, nós temos o controlador, e o controlador ele é operado por várias pessoas. E aí você pode tentar dividir essas funcionalidades para essas várias pessoas. Ele é operado, por exemplo, por operadores de rede. Então, você tem algumas interfaces gráficas de alguns programas que estão implementados, e aí o operador pode operar. Você pode ter desenvolvedores terceiros, desenvolver uma aplicação específica para a sua necessidade. Por exemplo, eu tenho um cluster aqui de MapReduce. Eu gostaria desse cluster MapReduce aqui ser acelerado. Então, desenvolve o programa específico que vai acelerar aquela parte de rede. Tá? E essas novas funções vão sendo adicionadas ali na inteligência. Tá? Então, o primeiro passo é separar o controle do plano de dados. Bom, uma coisa importante é, quando você separa o controle do plano de dados, você não gostaria de ficar incomodando muito o plano de controle, tá? E nem o plano de controle ficar incomodando muito o plano de dados. É como um processador, uma CPU. Tá? A CPU ela recebe interrupções, tá? Das interfaces. E aí ela para de fazer o que ela está fazendo para tratar aquela interrupção, para depois devolver a execução para quem pediu a interrupção. Né? Então, se o controlador, ele recebe muitas interrupções, muitos fluxos, tá? Você tem um problema. Tá? Então, se eu tivesse que fazer interrupções para cada pacote, seria um problema grande. Tá? Então, ao invés de eu fazer uma interrupção para cada pacote, a ideia no OpenFlow é você faz uma interrupção para o primeiro pacote de um fluxo. Tá? E o fluxo é uma coisa meio abstrata. Não são só os 4 campos, endereço IP de origem, destino, e porta origem e porta destino. Não é só aquilo. O fluxo é uma coisa meio abstrata. Aí você definindo, certo? O fluxo, se você tiver aquele fluxo, ele vai pegar, vai acionar um evento para o controlador, e o controlador vai mandar um comando, e esse comando vai ficar em cache. Ou seja, a decisão que foi feita para aquele primeiro pacote,
ela é válida para o fluxo todo, dependente do tamanho dele. Então você descarrega aquilo, uma regra, no switch, e uma vez descarregada essa regra no switch, todos os pacotes daquele pertencentes àquele fluxo vão ser comutados na taxa do equipamento, na taxa máxima do equipamento. Então você descarrega as regras e você tenta manter as regras aqui no plano de dados, e aí você tem um plano de dados bem eficiente, comutando o máximo possível. Tá? E você só é interrompido no primeiro pacote de cada